Graça e paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, eu gostaria primeiramente de fazer uma oração e depois ler um trecho da palavra de Deus para a meditação das nossas almas. Vamos orar a Deus então, em nome do Senhor Jesus. Eu vou ficar assim mesmo, estou com problema renal, estou com problema físico também, então vamos na comunhão buscarmos a Deus na oração, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, queremos te agradecer por esse dia que nos concedeste de vida e por mais uma vez estar na tua presença. Pedimos perdão dos nossos pecados, de todas as nossas transgressões e pedimos também, Senhor, que tu abençoa cada ouvinte e cada inscrito deste canal, que possa ser abençoado por ti, Senhor, que tu possa cumprir na vida de cada um segundo a tua vontade. Senhor, seja conosco e põe em nós a luz do teu Espírito Santo para podermos falar daquilo que é necessário a respeito do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o nosso Yeshua, o nosso Messias, aquele que deu a vida por nós, para que hoje pudéssemos estar aqui. Graça te damos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que é eterno para sempre. Amém e amém. Caros irmãos, então com a ajuda de Deus nós vamos fazer a leitura da palavra, alguns versos no livro, nós vamos ler ali no livro de João, certo, irmãos? Vamos ler no livro de João, capítulo 19, versículo 17. Vamos lá, irmãos, alguns versículos. João 19, versículo 17. Diz assim: E levantando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. E diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou Rei dos Judeus. Somente até aqui. Irmãos, aqui nós vemos um momento em que o Senhor Jesus Cristo estava já crucificado. Mas sabemos, irmãos, que anteriormente, antes ou melhor, um pouco da crucificação, ele passou, irmãos, por diversos processos antes de chegar ao local da sua morte. Ele teve suas mãos e seus pés ali na cruz, irmãos, com pregos de metal. Mas antes de chegar a isso, irmãos, ele passou por uma sessão de torturas. Foi levado para a sua morte, depois de ser aplicado sobre ele, ou melhor, depois de ser passado uma sessão de torturas, de chibatadas, com chicotes que tinham pedaços de metais, de pregos, e quando batia, chegava, além de cortar, arrancar pedaços da própria carne. Uma dor profunda, uma dor sobre-humana, uma dor de tortura do tamanho que uma pessoa ali já começava a sentir, irmãos, a dor da própria morte. Sem contar a pressão psicológica, uma pressão muito grande, porque muitos, além de baterem, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça e batia na sua cabeça com varas. E aqueles espinhos cravavam no seu couro capilar.
A dor era terrível, mas ele não gritava, porque a palavra disse que ele, como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro. Suportando tudo aquilo por causa da minha alma e da tua. Muitas das vezes, irmãos, alguns que eram executados, crucificada pela cruz, que era uma pena capital, era uma pena que, para aqueles que eram condenados por causa de uma coisa muito grave, eles carregavam muitas das vezes apenas uma das traves, que pesava 20 quilos. Porém, no caso do Senhor Jesus Cristo, diz que ele carregou a cruz. Então, irmãos, olhando para a história, a cruz pesaria mais ou menos uns 80 quilos. Para quem já foi em Jerusalém sabe a distância. Uma pessoa machucada, uma pessoa que sofreu diversas torturas, uma pressão psicológica muito grande, porque as pessoas gritavam, tu não és o Filho de Deus, e gritavam. Aquilo tudo machucava, mexia na capacidade do organismo de suportar tamanha dor. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele continuava, irmãos, inabalável na fé e na missão que o Pai lhe havia ortogado. A sua carne estava dilacerada, seu corpo machucado, seu rosto coberto de sangue, seu couro cabeludo, onde tinha os cabelos, ao colocar a coroa de espinhos, perfurado os seus vasos capilares, e o sangue que descia pelo seu rosto, e provavelmente uma temperatura muito alta, e ele levando aquela cruz ali pela Via Dolorosa, subindo aquela rampa, e há multidões ao seu redor. Para quem conhece, sabe que aquelas ruas são estreitas. Imagine quanta multidão estava ali, de um lado, de outro, e os soldados romanos, algozes, ali ainda blasfemavam, cuspiam, faziam pouco caso. Irmãos, e ele com aquela cruz se completa, é claro que eu creio que era completa, porque diz que ele carregava a cruz, pesaria 80 quilos. Estava em estado devido de uma flagelação que sofreu. Chegou um momento que o peso era tamanho, porque quanto mais o sofrimento, mais dobrava o peso, querendo lembrar que não só o peso da cruz, mas também o peso do pecado da humanidade. A ponto dele chegar um momento que ele não conseguiu carregar mais a cruz. E caiu. Mas em Salmos está escrito que 7 vezes cai o justo, e ele será levantado. Por todo o caminho, então, apareceu alguém, quando já estava perto da sua morte. E um dos soldados chamou um homem chamado Simão, proveniente da Cirineia, por isso que fala Simão Cirineu. Chegando ali, irmãos, então, onde nós lemos no local da crucificação, teve as suas mãos e seus pés fixados com grandes pregos de metal que tinham mais ou menos 13 centímetros de comprimento. Isso causava grande sangramento e dor
muito forte aquele que estava sendo crucificado. E depois era erguida na cruz. Glória ao Senhor. A pessoa era erguida na cruz. O lugar onde ele foi colocado era um lugar que tem vista em toda Jerusalém. Para quem já esteve, eu estive, não foi em turismo, nem com dinheiro de denominação. Eu estive lá mesmo para falar de Yeshua para aqueles que não conhecem. Porque eles ainda, muitos não aceitaram. Mas quero dizer para vocês que muitos já creem em Yeshua. O que quer dizer Yeshua, irmão? Yeshua quer dizer o nome de Jesus na língua hebraica, que seria o nome original. Nós falamos Jesus porque falamos no Ocidente, um nome transliterado. Tem muitos que julgam por causa do nome. Eu já não faço questão disso porque eu creio, quando estou falando de Yeshua, eu estou falando de Jesus. E quando eu estou falando de Jesus, eu creio que estou falando em Yeshua. Para mim isso é diferente. Vale o que está no meu coração e o meu sentimento. Então, na verdade, ali, irmãos, ele estava cansado, aqueles pregos de 13 centímetros atravessando suas mãos, glória ao nome santo do Senhor, causava sangramento, dor forte, angústia, calor muito forte. Foi erguida a cruz, como eu já disse, num lugar muito alto, que era conhecido como o Gólgota, ou o lugar da caveira, que existe até hoje. Para quem já teve a oportunidade de ir em Israel, já viu ali, irmãos, onde fica o Gólgota, do lado de fora dos muros da cidade velha de Jerusalém. Santo é o Senhor. E, irmãos, Pilatos escreveu ali, então, o que nós lemos aqui. Jesus Nazareno, rei dos judeus, mas alguns deles não gostaram da placa que o identificava e pediram para mudar. E Pilatos disse: o que escrevi, escrevi. Glória ao nome santo do Senhor. Era uma morte humilhante, dolorosa. Era uma morte, irmãos, que causava terror, causava um impacto muito grande para aqueles que viam. Aleluia. Provavelmente esse método de execução, irmãos, que surgiu entre os persas, santo é o Senhor, e também foi adotado pelos romanos. Quem poderia ser crucificado? Não era qualquer cidadão. Não. A maioria das vezes quem era crucificado eram os escravos. E os piores criminosos que pudessem existir na época é que eram condenados à morte da cruz. Mas além disso, ainda despiram, deixaram só com a sua roupa de baixo. Provavelmente, conforme a ciência, a medicina, ele deve ter sofrido cãibras muito fortes, dor de cabeça intensa e uma intensa sede. Isto conforme a ciência, e nós sabemos que isto foi estudado até, como seria a morte de uma pessoa que fosse crucificada. E nós podemos perceber que na morte de Jesus Cristo tudo isso aconteceu, porque ele teve muita sede. O condenado à cruz ficava despido, era exposto publicamente. Ferimentos nas mãos, nos pés e no restante do corpo. Não aconteceu com o Senhor Jesus, mas se colocasse em um lugar onde houvesse aves de rapina, as aves começariam a procurar já para poder incomodar. Não está escrito isso, não posso afirmar, mas isso acontecia quando era crucificado algumas pessoas e ficavam lá na cruz algum tempo para depois ser sepultadas. Não foi o caso do Senhor,
porém, ele foi sepultado para que se cumprisse a palavra rapidamente. Mas isso não faz diferença. A morte foi muito sangrenta, pior do que todos os outros que foram crucificados antes. Porque ele sofreu mais do que todos. Porque além de levar uma cruz, ele sendo filho de Deus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, suportar o peso do madeiro lavrado, ainda carregou o meu pecado com ele e tomou as suas e as minhas enfermidades, as nossas enfermidades do pecado, para que se cumprisse o que Isaías tinha dito no profeta, no livro de Isaías, profeta, no capítulo 53, que ele tomou sobre si as nossas dores e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Glória ao nome santo do Senhor. A morte de crucificação, irmão, era uma morte lenta. E podia durar horas até, e até dias. Geralmente ocorria, irmãos, por asfixia, hemorragia, o ataque cardíaco, devido à exaustão. Inclusive, alguns casos, os condenados tinham suas pernas quebradas para acelerar o processo da morte. Glória ao nome do Senhor. Isso aconteceu com os ladrões que foram crucificados com o Senhor Jesus Cristo. E ainda tem alguém que tem coragem de dizer que é para nós não falarmos desse amor tão grande, desse amor que deve ser manifesto a todo homem na terra, para que lembramos todos os dias da nossa vida que Jesus Cristo é o único Salvador da nossa alma, e que se temos Jesus Cristo, tudo o que nos falta Ele suprirá, porque Ele é o suprimento, Ele é o movimento, Ele é a ação e Ele é a salvação. Glória ao nome do Senhor. Então quem crê em Jesus Cristo, ainda que esteja passando pelos vales sombrios da vida, pelas necessidades da vida, pelas portas fechadas dos destinos, das vidas terrenas, pelos momentos de adversidade que se levantam contra cada um de nós, pelos momentos que necessitamos de alguma coisa para o nosso bem-estar enquanto vivemos nesta terra, primeiramente Jesus Cristo em frente, Ele mesmo sabe o que precisamos e o que é lícito de recebermos para não perdermos a fé nele. Você acha que ele abandonaria aquele que é seu à mercê do pecado, do destino, da terrena vida? Jamais. O suprimento da nossa vida, ele viria automaticamente se nós tão somente olhássemos para ele e crêssemos, porque ele nunca deixou padecer de fome ou de sede aquele que o seguia, mas sempre foi a providência na hora da maior necessidade. E o maior e o melhor e o que é bem melhor para nós é que ele fez o que nós não tínhamos condições de fazer, morreu em nosso lugar, pagou o nosso pecado, e ainda tem pessoas que não acreditam. Levados à morte, ele foi levado à morte do lado de dois criminosos, mas ainda, por misericórdia, um clamou, e no suspiro do seu clamor, o Senhor olhou para ele e disse, ele clamou e disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. O Senhor disse para ele, ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Ele não disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Falta uma vírgulazinha ali. Ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Porque até então, naquele momento, o Senhor já não ia para o paraíso. O Senhor ainda tinha uma missão a cumprir, que era tomar da mão de Rassatã a chave da morte e do inferno. Glória ao Senhor. Enquanto o Senhor Jesus estava na cruz, irmãos, na comunhão, fica na comunhão, medita nisso. Ele falou pelo menos 3 frases que apontavam sua plena humanidade, sua plena divindade
e para o propósito da sua obra redentora. Glória, dobra a tua comunhão, porque Ele quer que você entenda a razão da tua salvação. Ele falou 7 frases. 7 frases. Quero deixar bem claro, não me recordo se falei quantas frases eu falei, mas o correto é 7 frases. E o propósito da sua salvação redentora, da crucificação e da sua morte. Quando ali ele suspirou, uma força sobre-humana, o Espírito de Deus nele, fez com que ele, irmãos, pudesse impulsionar o seu corpo. Fisiologicamente seria impossível isso, mas ele se posicionou, puxou o oxigênio, o máximo que tinha. Embora estivesse com o seu corpo totalmente flagelado, e clamou e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Glória ao nome do Senhor. E naquele momento entregou o seu espírito. Diz a palavra que houve trevas, terremotos, sepulcros se abriram e mortos ressuscitaram, entrando em Jerusalém. Houve um grande alvoroço, e aí então, aqueles que estavam lá embaixo, olhando aquele espetáculo de terror, enquanto o soldado já havia o lanceteado, e quando ele pediu água, antes de ser lanceteado, lhe deram um vinho com uma espécie de mirra para tentar atenuar a dor, mas ele recusou. Isso quer dizer que ele sofreu total, categoricamente a dor. E ainda um soldado lanceteou, e ele então bradou, como eu acabei de falar. E diz a palavra que houve um grande tremor de terra e densas trevas, e houve rasgou o véu que estava no templo. Existia um véu no templo, onde ficava o lugar do sacrifício, a arca. Enfim, rasgou-se o véu de cima a baixo. Glória ao Senhor. Irmãos, ele foi crucificado, mas não ficou ali. Desceu no Sheol, nas partes mais profundas da terra, nos abismos desconhecidos pelos homens, nos lugares secretos de Satanás, na densa escuridão da morte e do pecado, que já estava reinando sobre a terra e achava que haveria de ganhar. Mas naquele momento entrou ali o leão da tribo de Judá. Não entrou como um cordeiro, ele morreu como um cordeiro, mas para enfrentar o inferno ele desceu como um leão, como um rugido de leão que não existe na terra. Bradou e todo o Sheol tremeu, e todos os espíritos das trevas, por certo, se dobraram, por certo, tiraram. Glória ao Senhor. Não estou pregando nada fora das Escrituras, irmãos, apenas estou aqui fazendo uma ilustração. Não quer dizer que foi desse jeito, daquele jeito.
mas eu tenho o direito de ilustrar esta passagem dentro da minha consciência e você julgue. Certo é que ele venceu o inferno, tomou a chave da mão de Satã, a chave da morte e do inferno. Mas passados 3 dias, conforme havia ele mesmo falado, a morte não o pôde reter. Ressuscitou, nem mesmo os soldados que colocaram na porta do sepulcro, que já estava lacrado, puderam reter a presença e a força do Eterno, que havia ali já ressuscitado Jesus Cristo como leão da tribo de Judá, e as pedras quebraram como fossem uma estopa, e ele saiu triunfante. Os soldados não puderam suportar a força da sua glória e caíram como mortos, desmaiados. E ele saiu triunfante e começou a se manifestar àqueles que queria. E primeiro se mostrou a Maria e a outra mulher. Por isso nós temos que entender que as mulheres sempre têm um papel excelente na missão de Jesus Cristo, enquanto os muitos as desprezam. Foi as primeiras que tiveram a oportunidade de ver a ressurreição do eterno Jesus, Yeshua, daquele que venceu a morte e o inferno, ressuscitou triunfante e não ficou só ali, apareceu em vários lugares, permaneceu na terra durante 40 dias, para divulgar aqueles que ele queria a sua missão, que já havia sido cumprida, e disse para todos: agora eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, irmã, você tem que ter esta convicção dentro de você, que aquele que foi voltará, e um dia você vai cantar uma vitória eterna. Então, ainda que você nesta terra esteja passando por algum processo de dificuldade, saiba que se você entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, ele tudo fará. Ele é a luz do nosso caminho, ele é a razão da nossa existência, ele é a força da nossa vida e a essência, aleluia, da nossa alma. Fora dele não há salvação. Ele é a graça, ele é a sombra do Onipotente, ele é o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, e ele ressurgiu, aleluia, brilhando na nossa vida, quando cremos nele como nosso Salvador. Então hoje, você que está aí triste, abatido, com alguma dificuldade, lembra que alguém chorou primeiro que você, alguém pagou a dívida que você não podia pagar, ainda que alguém te jogou fora e disse que para você não há esperança, porque não morreu por você, porque não deu a vida por você, porque não derramou sangue por você. Mas hoje eis aqui uma palavra que vem do céu, que diz para você: ainda há esperança, porque se você dobrar o teu joelho e invocar o nome de Jesus Cristo de todo o teu coração e te arrepender dos teus pecados, saiba que enquanto você estiver aqui na terra com esse propósito de humilhação e de busca de misericórdia, a misericórdia vai encontrar com você e você se abraçará com ela. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, lembremos-nos que em Jesus Cristo há misericórdia. O homem não tem, porque não foi ele que morreu. O homem não tem, porque não foi ele que foi chicoteado. O homem não tem, porque não foi ele que foi crucificado. Mas Jesus Cristo tem. Espero que você que escute esta pregação possa divulgar entre outros, para que todos saibam que em Jesus Cristo há a salvação para todo aquele que nele crê. E as necessidades, irmão, e as minhas causas e os meus problemas, eu preciso saber uma resposta. Eis aqui a resposta: crê em Jesus Cristo e ele suprirá as tuas necessidades. Não há mais coisa melhor do que crer nele. Ele é o Alfa e o Ômega, ele é o Aleph e o Tav, ele é o A e é o Z, ele é o começo, ele é o fim, ele é a eternidade. Creia nele e um dia cantaremos um cântico de vitória. Esta é a pregação que Deus me dá. Que o Eterno seja glorificado para todo sempre. Amém e amém.